Muito bem, estamos de volta agora com o nosso TV News segunda edição. E como prometido, eu estou aqui ao lado do prefeito de Itapebi, Izan Botelho, a quem eu saúdo aqui agora com boa tarde. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado por atender o nosso convite e trazer esclarecimentos sobre a sua terra, sobre a sua cidade, no dia de hoje aqui no TV News. Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos os telespectadores que nos veem agora na TVI. Eu que agradeço desde já a oportunidade. Itapebi, a região precisava ter voz e você aqui está dando essa oportunidade a gente. Desde já a gente é muito agradecido por isso e espero que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre a situação da ponte e aí também a todo o Brasil, né? Que a ponte hoje é de importância nacional, não só Bahia e Itapebi. Muito bem, bem colocada essa situação aqui que o Izan tem falado, por quê? Nós estamos falando de uma ponte que ela atravessa, logicamente, o rio Jequitinhonha e está situada em uma das principais BRs a nível nacional. Nós estamos falando da BR-101. Essa BR, ela corta do sul ao norte do Brasil e especificamente aqui na nossa região, com essa interdição, trouxe diversos desdobramentos, principalmente para os moradores daquela região e também moradores de regiões próximas, exemplo aqui também da cidade de Itabuna, né, onde as pessoas elas precisam transitar diariamente. Nós falamos aqui recentemente, desde a semana passada, nós estamos falando sobre esse assunto aqui, onde pessoas precisam pegar esse desvio, né, um desvio que não foi de fato preparado para receber todo esse fluxo, tanto de carros pequenos como e principalmente de carros maiores. Mas enfim, vamos falar desse assunto já já, mas antes eu gostaria de tratar com o senhor aqui sobre a questão da gestão, né? O senhor recém-empossado, é o primeiro mandato lá na cidade de Itapebi, né? Como tem sido a gestão do Izan Botelho à frente da prefeitura de Itapebi e quais os desafios principais que o senhor tem enfrentado lá no município? Na verdade, eu venho de uma sucessão, né? Eu estou sucedendo ao prefeito Peba, aliado dele. Então, nós já estamos aí há 8 anos no poder. Mas, claro que quando você assume a cadeira de prefeito, é diferente, né? Você vai colocar o seu governo de acordo com aquilo que você imagina. E cada pessoa pensa de diferente, muito embora a gente convirja, muitas vezes, para um determinado ponto. Em algumas situações, o gestor pensa diferente. Então, é um novo governo, continuando aquilo que já vinha sendo feito, desafiador, só temos aí 100 e poucos dias de governo. Fizemos algumas ações já, por exemplo, implantamos todo o LED na cidade, o que traz uma sensação de segurança para a comunidade. A gente também aí está construindo uma escola de tempo integral, já para adequar que é a nova política da educação brasileira, então de modo que a gente consiga elevar o índice do IDEB no município. A gente está fazendo também ações da saúde, sempre voltada à reforma de postos de saúde. Então, assim, está no início, mas a gente já estava com um caminho trilhado. Agora é melhorar. Eu falava sempre na campanha que eu tinha que ser melhor, eu tenho que ser melhor do que Peba, porque eu conheci os caminhos mais tortuosos. Então, de certa forma, hoje eu tenho que trabalhar mais e fazer mais pela população. E é isso que a população espera. Espero que a gente trabalhe mais pela cidade e não tenho dúvida nenhuma que aos poucos, devagarinho, a gente vai conseguir aí, com apoio, claro, da Câmara de Vereadores. A gente está com 9 vereadores nos ajudando, 9 de 9. Então, é importante ter essa mão amiga. Sem os vereadores, a gente não consegue implementar nenhuma política pública no município. A gente precisa do apoio do Legislativo. E não tenho dúvida nenhuma, como eu falei, que a população também está atenta a isso e vai colaborar, porque a participação popular é essencial. Não basta só esperar que o poder público faça tudo. É necessário que também a população, além de cobrar, colabore, colaborando com mantendo a cidade limpa, utilizando os equipamentos públicos com organização, de modo que não destrua. Então, assim, não basta só esperar pelo poder público. Tem também, a gente como cidadão também tem que colaborar. Com certeza, de fato é um grande desafio, né? Nós sabemos que Itapebi compõe aí o quadro de um dos municípios importantes também da região aqui, né? Da região sul, extremo sul da Bahia, e logicamente é necessário de fato essa conexão. O senhor falou aí dos 9 vereadores do município, nós temos 9 que compõem hoje a base do governo, é isso? Exatamente, hoje dos 9 vereadores a gente conseguiu chegar. A gente fez 6 na base, sim, mas com a conversa, com o compromisso de fazer o melhor pela cidade, unimos forças e hoje somos 9 da base. Então, eu acredito que com a conversa, com o diálogo, com a aproximação da população, sentindo aquilo que a população quer e precisa. Itapebi é uma cidade pequena, são 9.500 habitantes, é desafiador
com FPM de 0,6, ou seja, o menor FPM que tem na tabela. Então a gente precisa, de certa forma, organizar as finanças, trabalhar direitinho para que a gente não fique só pagando salário, mas também consiga trazer investimento. A gente não tem dúvida nenhuma que o governo do estado vai estar aí para nos ajudar, também o governo federal auxiliando e, claro, dando uma mão amiga, porque os municípios pequenos, se não tiver auxílio do estado, não tiver auxílio da União, não conseguem aplicar políticas públicas com eficiência. Então, não tenho dúvida nenhuma que nosso povo aí vai estar bem abraçado e com o apoio dos governos a gente vai conseguir desenvolver uma boa política pública em Itapebi. É exatamente esse contexto que eu gostaria de tratar aqui também. Nós sabemos que muitos municípios, e eu acredito que não diferente lá de Itapebi, precisam desse apoio tanto da esfera estadual como da esfera federal. Né? O senhor é filiado ao Partido Avante, né, que também está na base do governo Jerônimo e também, salvo engano, na base do governo Lula. Né? Como tem sido essa parceria aí, tanto com o governo estadual como com o governo federal? A Bahia, na verdade, é um país, né? São 417 municípios. Então é muito difícil para o governador ele dar a assistência que todo prefeito quer e precisa, né? Sim. Claro, a gente reclama, mas assim, a gente tem que imaginar que a dimensão que a Bahia tem hoje. E o governador é um ser humano muito preocupado com as pessoas, né? Nós tivemos Rui, que era muito resolutivo, muito de efetivo nas políticas públicas, né? Técnico. E agora temos um governador que está fazendo, continuando aquilo que o Rui vem fazendo, e também tem um diálogo fácil com a população, tem um diálogo fácil com os políticos. Então, acredito que logo, logo, Jerônimo vai conseguir atender todos os prefeitos. Ele está fazendo um governo de coalizão, um governo que abrace a Bahia, que consiga levar políticas públicas. Eu não tenho dúvida nenhuma da intenção dele com a Bahia, não tenho dúvida nenhuma da ligação dele com o ministro Rui, com o governador, com o presidente Lula, o que beneficia a Bahia. Então, a gente está num momento bom, que você tem o apoio do governo federal, com fácil diálogo com o governo estadual. Então, é necessário também que o município esteja nesse caminho, nesse trilho. Então, a gente não vai remar contra a maré, a gente está aqui para somar. Imaginamos que o governador, junto com o presidente, vai colaborar com o Itapebi. Eu não tenho dúvida nenhuma. E com essa situação da ponte, vou repetir, eu não tenho dúvida que ele dará a mão amiga que Itapebi tanto precisa. Então, acho que a gente está no caminho certo. A gente tem a liderança no Partido Avante do nosso querido amigo Ronaldo Carleto, que fez um papel brilhante no partido, de 4 prefeitos, saltamos para 60 prefeitos. Então, demonstra o compromisso. As pessoas conhecem Ronaldo Carleto, sabem do homem de palavra que ele é. Então, pegou um partido praticamente do zero e elevou a 60 municípios, a terceira maior bancada hoje de prefeitos da Bahia do Avante. Então, você imagine, isso não é pouca coisa. Então, a gente acredita que também está num partido que tem a base boa e pode fortalecer as políticas que a gente precisa desenvolver na Bahia, na Costa do Descobrimento e, em especial, no meu município, lá Itapebi. Maravilha, são 18h04, você está acompanhando o TVI News, segunda edição, e eu converso aqui com o prefeito Izan Botelho, ele que é prefeito da cidade de Itapebi, está falando aqui das suas ações e, logicamente, nós estaremos agora, a partir de agora, tratando sobre o assunto que tem permeado aí os diversos meios de comunicação, não só aqui da nossa Bahia, foi notícia até a nível nacional. Nós estamos falando de uma importante BR, que é a BR-101, que foi interditada na altura do município de Itapebi, e na semana passada o senhor esteve em Brasília, né, logicamente para a marcha dos prefeitos, salvo engano, nós noticiamos aqui, né, produção, foi a 26ª marcha de prefeitos, e logicamente eu acredito que houve um dos assuntos foi, de fato, essa questão da interdição da ponte. Nós tivemos um vídeo aqui do senhor com o ministro Rui Costa, juntamente também lá com o diretor-geral do DENIT, o Fabrício Galvão, né? Conta um pouco para a gente sobre toda essa tratativa, o que foi tratado lá em Brasília e qual é a resolutividade que o governo federal tem colocado aí para essa situação que tem assolado principalmente o seu município, né? Inicialmente é bom a gente contextualizar um pouquinho, para que as pessoas tenham ideia que o problema não surgiu de agora. Perfeito. Eu praticamente iniciei essa batalha sozinho nas redes sociais, quando precisei lá ir para ser ouvido, para que minha população pudesse ser escutada. Então eu busquei lá
a rede social, fui e falei sobre a ponte. É um problema que já existe há 7 anos, não é de hoje. Então o DENIT, na verdade, falhou naquele momento lá, quando não tomou a medida correta, que seria ou uma construção de nova ponte, ou um melhor estudo, seja como for. E também não se comunicou. Claro que eu não estou falando que é da gestão de agora, porque há 7 anos atrás, quem estava no governo era o governo Bolsonaro. Mas também a gente tem que fazer a meia-culpa. A gente, como base, não pode se esconder. Passou o governo Bolsonaro, já tem 2 anos de governo Lula, então a gente precisa dar uma solução à ponte. E essa solução demorou. Eu falo para você que o meu primeiro ato como prefeito no município, dia 2 de janeiro, foi fazer um ofício ao DENIT, perguntando sobre a situação da ponte, como a ponte estava, o que seria feito, se seria reconstrução, o que se iria fazer. 2 de janeiro, meu primeiro ato. Por quê? Já existia o zuzum, o burburinho, já se falava na cidade, a gente já via a olho nu, a olho que não é técnico, a situação da ponte. Então a gente foi lá pedir informação. E o DENIT, de certa forma, demorou a nos dar essa informação, demorou a tomar as atitudes, tanto que passaram 5 meses e resolveu fechar a ponte abruptamente. E isso traz um transtorno, não só para Itapebi, mas como para todo o Brasil, porque, por exemplo, um empresário do Espírito Santo que precisa escoar sua produção, ele precisa calcular o frete. Perfeito. Como é que ele vai calcular o frete exato se ele não sabe quando a ponte seria liberada? Como é que você, de forma abrupta, ele já tem contrato fixado com algumas pessoas. Então, como é que ele vai alterar o preço? Como é que ele vai fazer? E, de certa forma, Itapebi foi a maior prejudicada porque você cortou o município ao meio. Eu tenho 2 distritos que ficam do outro lado. Ventania, Caiobi, fora o assentamento e a zona rural daquela população que fica do outro lado. Então, quando você divide o município ao meio, como é que eu oferto, por exemplo, a coleta de lixo? Sim, inclusive é um assunto que eu gostaria até de confirmar com o senhor algumas informações que às vezes chegam desencontradas até a nós, mas tratavam de que o lixão, né, lá do município fica no outro lado da ponte. Fica na sede, isso. Quer dizer, então acaba... Como está sendo essa questão? Nesse primeiro momento, eu tive que deslocar uma caçamba. Essa caçamba roda 240 km para pegar o lixo. Meu Deus. Ou seja, antes eu rodava 20 km para colher esse lixo. Hoje eu rodo 240 km para colher esse lixo. 10 vezes mais, um pouco mais. Só uma vez na semana. Antes eu fazia isso em 3 vezes. Sim. Porque um município como o meu, se eu for rodar na semana, isso aí vai dar mais de quase 800 km por semana. Então, fica inviável até economicamente. A população, claro, que reclama, lixo é uma questão de saúde, porque difunde doença. Então, a mão de obra está sendo muito maior, o gasto está sendo muito maior. E para meu azar, para o azar da cidade, na primeira, eu mandei colher o lixo, colheu. Quando chegou lá, a bendita da caçamba quebrou. Até para consertar a caçamba ficou difícil. E como é que traz essa caçamba de volta para consertar? É verdade. Então, assim, é uma situação lamentável. A gente se sentiu desrespeitado pelo DENIT, né, naquele momento, porque não houve nenhuma comunicação prévia, não houve nenhuma fala com o poder público, não é com respeito ao prefeito. Eu represento hoje, estou representando a população. Então, quando eles se comunicam comigo, eu me comunico com a população. E de certa forma, eu não consegui passar isso porque as pessoas me ligavam e eu não sabia o que falar. Os empresários me ligavam e eu não sabia. Eu falava a mesma coisa que vocês sabem, eu não sei. Então, fora o impacto social de pessoas que vivem ali à margem da BR e vivem daquilo. Vivem do dia e da noite. Se ela vende o migal, no outro dia ela tem dinheiro para pagar a conta. Se ela vende o beiju, no outro dia ela tem dinheiro. Se ela vende o artesanato, ela consegue pagar a sua energia, a sua água. E se ela não vende? Se ela não trabalha? Essas pessoas vão viver de quê? Então, tudo isso gerou um transtorno, não só do serviço público, como o lado da sociedade. E aqui eu gosto de frisar sempre. Itapebi, eu como hoje estou no poder, na gestão, nós nunca fomos contra o fechamento da ponte. Perfeito. Se precisa fechar a ponte, fecha-se a ponte, independente dos transtornos que venha a se causar. O que a gente questionou foi a falta de comunicação, que não teve, e a forma como se foi feita. Até a questão do planejamento, né? Logicamente que nós tivemos todo esse desdobramento, tanto social, como até mesmo de saúde, como o senhor colocou aí, e de fato não é um assunto novo. Então,
percebemos claramente que faltou um certo planejamento em relação a essa questão. Nós temos, inclusive, um vídeo onde o senhor postou aí nas suas redes sociais, né? De fato, cobrando ao DENIT uma informação. E logo depois dessa cobrança, nós tivemos a interdição desta ponte. E vale a pena dizer também que o alerta, né? O alerta ele foi ligado só por conta da situação de uma ponte que caiu no norte do Brasil, salvo engano, né? A JK na Tocantins, foi em Maranhão. Tocantins, né, no Maranhão. Caiu essa ponte lá e aí começaram a ligar os alertas nos demais municípios baianos onde existem essas pontes. Então, logicamente, se não tivesse acontecido esse desastre, talvez nós estaríamos aqui ainda trafegando por essa ponte, né? Enfim, de fato há aí uma falta de preparação, uma falta de diálogo, né? Uma falta também de planejamento. E o diálogo é necessário até para você combater as fake news, né? Perfeito. Ontem mesmo começou a circular, eu fiz questão de ir na ponte, começou a circular um vídeo de um ângulo que aparentemente a ponte está cedendo mais. Iria perguntar exatamente isso aí. Aí eu assustado, estava numa reunião, parei e falei, eu vou lá em loco ver. Sim. A olho nu, eu não sei se a nossa visão já está com o nosso cérebro, é uma mente fértil, né? Eu não sei, aparentemente, parece que cedeu um pouco, mas não dá para ter precisão se cedeu ou não. Imediatamente eu filmei, tirei foto, mandei para o diretor-geral do DENIT para que ele pudesse mandar uma equipe por via das dúvidas, se está cedendo ou não. Por via das dúvidas, mande uma equipe para o local para fazer um estudo, para ver realmente se cedeu mais ou não. Porque aí a gente até inibir que as pessoas passem andando. Porque hoje está se trafegando andando por lá. Sim. Até eu passei, inclusive, hoje por lá. Não, aparentemente não vi perigo nenhum, não tem uma coisa cedendo de vez, balançando. Sim. Mas isso eu estou falando de uma pessoa que não é técnico, eu sou advogado, né? Eu não sou engenheiro. Sim. Então eu não posso atestar. Então minha obrigação eu fiz. Passei as informações para o DENIT e aí agora ele vai dizer se continua ou não o tráfego andando. Mas aparentemente não há problema. Então, até para combater essas fakes da via que está sendo utilizada como alternativa, precisa-se de informação. A promessa que a gente teve foi na reunião com o Rui e com o presidente do DENIT, e ele foi, mostra-se um sujeito bastante preparado, a gente conversou, ele conversou, eu falei das questões que eu estava vendo, que achava que estava errado. Muito bem, estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas vamos retornar então com a entrevista com o prefeito de Itapebi, Luiz Zamboteiro, que está aqui ao meu lado. São 17 horas e 30 minutos, vamos retornar. Estávamos falando exatamente sobre essa problemática, né? O desenrolar dessa questão da ponte que foi interditada, né? E me lembra aqui que o senhor estava dizendo em relação à questão do vídeo que tem circulado aí nas redes sociais, onde as pessoas mostram que a ponte ela teve ali um alargamento, enfim, mas conta aí pra gente, de fato, isso tem acontecido ali ou foi fake news? A gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, com as notícias, assim. Muitas vezes, na verdade, a pessoa tem uma percepção equivocada. Aparentemente, pega-se um ângulo do vídeo que a ponte está cedendo. Eu fui lá em loco verificar. A olho nu, não dá para dizer que sim nem que não. Mas, por via das dúvidas, a gente comunicou ao DENIT, falou que algumas pessoas têm a impressão que a ponte estava cedendo, porque a gente precisa de uma análise técnica, a gente não é técnico para isso. Então, para que a gente dê uma segurança e também para que a gente evite a fake news. A gente precisa que a população seja informada. Então, a comunicação é tudo nesse momento. A comunicação sobre as vias alternativas, de qual forma que está. As pessoas ligam, prefeito, está rodando na via alternativa, é verdade que tombou o caminhão. Então é preciso que o DENIT, até para que se evite, que se hoje, por exemplo, que teve um tombamento de um caminhão, a gente tem que anunciar que teve um tombamento de caminhão, para as pessoas que podem viajar no outro dia não ir para lá. Sim. Porque senão você coloca o tráfego em situação pior do que já está. Então, assim, informação é tudo. A gente precisa que o DENIT, que o Estado, que o município, que a União se comunique, que comunique com a população. De modo que a gente evite maiores transtornos. Vai ter transtorno? Vai. Porque
hoje a via alternativa não é uma via propícia ao tráfego de grandes veículos. Exatamente. E essa até é uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação a essa questão desse desvio, né? A estrada da Veracel. Existia essa possibilidade de ter um asfaltamento dessa estrada, uma preparação para que os transtornos fossem diminuídos? Se tivesse planejado, se em janeiro começasse a se trabalhar nesse desvio, que é a BA 274, são 50 quilômetros para o asfalto de Itagimirim e até Itapebi são 70 quilômetros de estrada de chão. Então, se já tivesse trabalhado nisso antes, a situação estaria melhor hoje. Então, não houve um planejamento. Aí teve que fechar abruptamente a ponte, por questão de risco de queda. Está correto o fechamento da ponte. Mas não tinha sido melhorado esse tráfego, esse trajeto pela via 274, que passa pela BA9 alguma coisa, e a 275. Então, tinha que ter melhorado antes. Não fez. E agora, fazendo com o tráfego intenso, você imagina o transtorno que é. E a nossa região é uma região que chove muito. Então, é difícil até de trabalhar na pista. Você imagina trabalhar com tráfego de grandes veículos de grande porte. A gente está falando de caminhões tritem, de 3 eixos, 2 eixos, pontilhões que não estão aptos a receber esse tipo de passagem, ou seja, tem que ter parecida. Salvo engano, são 4 pontilhões que tem antes da ponte principal, e você tem que trafegar por elas de um em um, ou seja, passar um do lado de cá, um do lado de lá, então tem um sistema parecido, o que dificulta mais ainda. Como eu falei antes aqui, eu não sei se chegou a sair por conta da queda de energia, nós tivemos o meu carro hoje para poder sair, eu continuei na prefeitura, a pessoa que trabalha comigo levou o veículo para o outro lado e ela demorou 2h30 para chegar. E mesmo assim não foi por essa BA. Ele, quando chegou na BA, pegou uma estrada vicinal porque estava parado, senão ele não chegaria. Uma estrada que a gente chama de Pedra Alta, passou por lá e conseguiu chegar 2h30 depois. Mas quem estava e não conhece a estrada, continuou na 274, parado lá. Então a gente precisa de informação, a gente precisa de melhoramento rápido. O DENIT realmente está trabalhando lá, mas demorou de fazer esse trabalho para que a via ficasse acessível a todos. Muito bem, são 18h33. Nós temos alguns vídeos aí, né, produção, dessa estrada. Você tá ok aí o vídeo, Cássio? Ainda não? Sim, temos as imagens aí, você acompanha a imagem exatamente dessa interdição. Coloca a imagem anterior, por gentileza. Essa imagem que nos mostra a situação de momento, né? Esse aí provavelmente foi na semana passada, quando ainda chovia na nossa região aqui, né? O DENIT fez essa interdição. Nós tivemos, inclusive, prefeito, informações aqui de que a população acabou até abrindo ali em um determinado momento, né? Isso foi notícia, inclusive, até a nível nacional, de que abriram, protestando, enfim. E como tem sido essa ação, de fato, até da prefeitura, no sentido de conscientização também da população, né? Pelo perigo. Na verdade, eu estava em Brasília. Sim. E aí me mandaram um vídeo que o DENIT colocou uns guarda-reio lá, que não era aquela imagem ali, hoje é um guarda-reio metálico, não é mais aquelas manilhas que estão lá. E não deixou passagem para a população passar andando, cadeirante e tal. Sim. Como vocês vão ver aí, logo vai ter algumas imagens, e vai ter cadeirante passando por cima da ponte, que é para a gente faz o acesso ao hospital, o acesso ao tratamento de saúde, etc. E aí eu imediatamente entrei em contato com o chefe do DENIT, e ele falou, não, Isa, era para ter deixado uma passagem. Deixou, não deixou. A população já estava se mobilizando para tirar. Só que eu conversei com o superintendente, perguntei, eu posso lá fazer uma intervenção nesse local para deixar uma parte passando? Aí ele ligou para o engenheiro permitiu. Aí quando a população chegou lá, já tinha também uma equipe da prefeitura, depois chegou a equipe do DENIT, então não chegou até aquela situação, não. Mas a população já estava, porque assim, as pessoas precisam passar para poder fazer seu tratamento de saúde. Então, isso é desesperador para elas. A gente compreende isso. Então, mas a gente agiu rápido, conseguiu conversar. O DENIT também foi rápido também nessa informação, na resposta. Verdade seja dita, a gente tem que criticar quando precisa. Mas, segundo eles, não foram eles que fechou. Mas quem estava trabalhando na ponte era eles.
Ok, então pelo que tudo indica já existe aí um pareamento das informações com o DENIT, né? Já está havendo, Melhorou mais a comunicação. logicamente após a sua ida também a Brasília, que tem essa importância, né? De conhecer de fato o diretor nacional lá do DENIT, acredito que já tem até o contato, já consegue fazer. Hoje ele nos passou o contato direto com ele. Perfeito, Para que a gente perfeito. possa fazer uma informação mais rápida e Uhum. combater justamente as fakes e tal. E Isso é ajudando a importante. população com aquilo que precisa, que é ser informado. É o que nós sempre falamos aqui. A comunicação é importante em todos os aspectos. Nós estamos acompanhando aí agora imagens que foram feitas no dia de hoje, inclusive, salvo engano, né, produção? Onde um caminhão, tá vendo? Volta e meia nós temos caminhões tombando ou saindo aí da pista, né? Essa foi ontem, né? Segundo a informação aqui da produção, saindo da pista. Essa aqui é uma pista de acesso aí. Essa é a BA-274. É a BA, né? É a que dá acesso a BA-274. Santa Maria. Olha aí, então, parte dos transtornos aí que tem causado por conta dessa interdição aí na ponte sobre o rio Jequitinhonha. Eu estou conversando com o prefeito Isan Botelho, ele que é prefeito da cidade de Itapebi, está falando para a gente aí desses desdobramentos, né, dessa interdição. Inclusive, abraçando aí a toda a população de Itapebi, que eu tenho certeza que também estão acompanhando aqui a gente, né? Aqui no off, eu acabei falando do nosso amigo, pastor Willis Ney, que também está nos acompanhando, né? A quem nós abraçamos aí, não só a ele, mas a todos os Itapebiense. Eu ia falar errado, eu ia falar Itapebense. Quase não saiu aí. Mas todos os itapebienses que nos acompanham aqui, eu tenho certeza que é uma terra boa, né? E a quem nós desejamos sucesso na sua trajetória política por lá. Mas vamos falar um pouco, nós noticiamos aqui também, olha lá, olha as imagens ainda ali, em relação à saúde, né? Aí já é em relação ao TFD, não é isso? Isso, que é o TFD tratamento? são pessoas que estão fazendo tratamento oncológico ou de hemodiálise. Então eles podem estar indo tanto para Itabuna como também para Teixeira. Então eu tenho um paciente tanto que sai da sede, que tem que atravessar a ponte para Itabuna, como também sai de Ventania, que é do outro lado, que tem que ir para Teixeira. Então eu tenho esse tráfego. Essa é uma senhora que faz hemodiálise, ela é cadeirante, precisa passar de cadeira de rodas e tal, para poder ter acesso ao tratamento de saúde. Então é uma situação complicada. Esse é o meio hoje, né, menos problemático, porque fora isso teria que rodar pela 274, que é toda estrada de chão, né? Não é pavimentada. Então dificultaria mais ainda a situação dessas pessoas que já não têm uma mobilidade tão grande e aí precisa do auxílio do poder público. Então, além de demorar mais, é mais desgastante, né? Que já estão doentes, inclusive. Prefeito, o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, anunciou na semana passada também que uma alternativa seria a questão de balsas. Como seria isso de fato? Bom, na parte que é da barragem para baixo, não tem como passar balsa por conta do que é muito banco de areia. Perfeito. O que pode passar é acima da barragem. Né? Aí o DENIT ficou de mandar uma equipe técnica já especializada nisso, porque ele já tem experiência com o que aconteceu na ponte de JK. Só que aquela ponte é uma ponte que ela tem tráfego de embarcação por baixo dela, o que não acontece com a gente. Só pequenos barquinhos ou canoas e tal. Não tem embarcações maiores. Mas acima da ponte é possível. Claro que, salvo engano, tem 200 metros de segurança da barragem, que você só pode navegar acima desses 200 metros, se eu não estou enganado. E a partir desses 200 metros, ver o ponto que a gente consegue fazer um embarque de veículos, primeiro veículos leves de balsa, até ver se dá para passar caminhão. Tem a viabilidade da estrada do outro lado, que já é asfaltada, porque dá acesso à usina. E do lado de cá teria que se fazer a estrada. Já existe uma estrada antiga, que eu percorri, inclusive de moto, não consegui fazer toda, porque ela está fechada. E como ela já chegou à noite, a gente não conseguiu mais andar. Mas há essa possibilidade. Mas vai depender dessa equipe vir. Quando essa equipe vier a Itapebi fazer esse estudo, aí também vai precisar que o DENIT, que a CEINFRA do Estado, ajude ao município a fazer essa via até dar no ponto que seria para fazer o embarque desses veículos e fazer
o translado para o outro lado. Então nós podemos afirmar que existe já essa Existe conversa, mas possibilidade. ainda está aí sendo feitos os estudos necessários. A né? realidade hoje a ponte será demolida. O governador, Perfeito. o ministro Rui Costa já falou, o DENIT já falou. Antes a gente, tanto o estado, com o governador Jerônimo, com Saulo, o município estava pleiteando que se fizesse uma ponte paralela àquela, uma ponte em outro local, e não nesse mesmo local, ou seja, deixando esta intacta ainda, para que as pessoas passem, que fosse andando ou com veículos leves. De modo que você ia melhorar a trafegabilidade da outra BA. Mas, conversando com o diretor-geral do DENIT, eu entendi a situação do DENIT, porque fazer outra ponte em outro local demandaria, por exemplo, um novo licenciamento ambiental, que envolve 3 esferas, União, Estado e município, e não depende da boa vontade dos gestores. Você tem técnicos, os técnicos vão fazer estudo, vão fazer análise, relatório, parecer jurídico, o que demandaria tempo. Do mesmo modo que você precisaria desapropriar áreas. E ali nós não estamos falando de uma área específica, são várias áreas. Então você tem que pegar fazendeiro, área por área, desapropriar, fazer para passar a estrada e construir ponte. Então isso demandaria mais tempo. E a gente entendeu que o transtorno de demolir era menor do que a espera por uma ponte nova em outra localidade. Então hoje a realidade é demolição. O diretor-geral do DENIT, Fabrício, falou que provavelmente mês que vem já joga a ponte abaixo, desde que criada essa alternativa, que é melhoramento da BA-274 e também a questão da balsa, para poder fazer esse percurso mais rápido. Então a ponte só será demolida após essas outras alternativas estarem a conversa funcionando. Que a gente deixou neste ponto lá com o diretor-geral e o ministro Rui. Perfeito. Então aí informação importante, inclusive, viu? Amanhã com certeza estarão nos blogs aí. O prefeito, ele afirma, né? A demolição poderá acontecer já no próximo mês, sim, após o ok aí das outras alternativas. Mas estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria de pincelar também um pouquinho a sua ida a Brasília. Nós noticiamos aqui na semana passada a marcha dos prefeitos e também a questão da interatividade da MURC, né? Eu acho que o Itapebi também faz parte dos municípios que são... Ainda não. Ainda não? Ainda não. Foi cobrado pelo Foi cobrado pelo prefeito Helder, amigo, prefeito da Rio do Colônia, que Helder Fontes. Helder Fontes, que é o presidente da MURC. E ele descobriu lá, rapaz, você não é filiado, porque na verdade eu sou Itapebi, como é a primeira cidade do extremo sul da Bahia, eu não sou sul. E a MURC, ela geralmente abrange os municípios do sul da Bahia. Claro, nada impede que Itapebi ou qualquer outro município faça parte. Mas como Itapebi é o primeiro município, parece que Itapebi fica dividido entre sul e extremo sul, lá na divisa. Então eles se confundem com esses dois territórios aí. Mas a marcha foi importante. É um movimento que os prefeitos vão para levar suas pautas municipalistas. A Bahia, o Nordeste, Norte e Nordeste tem uma pauta importante, que foi a pauta que guiou essa vez a marcha, que é a questão da PEC 66, que trata do parcelamento, do refinanciamento dos tributos referente ao INSS, porque os municípios hoje não têm mais condições, devem muito ao INSS, as parcelas estão altas e acaba inviabilizando as políticas públicas. Então é uma renegociação de modo que esse parcelamento se estenda por mais tempo e diminua o valor, deixando margem para que o prefeito possa investir no seu território. E hoje a gente não consegue fazer isso por conta do engessamento que tem, que o nosso, por exemplo, FPM de Itapebi, do dia 10, eu pago praticamente R$500 mil de parcelamento, ou seja, 10% da minha receita, eu pago dívida antiga do município, que não é nossa, fora o INSS ordinário do município que a gente tem que pagar. Então, foi a principal pauta, é a pauta que a gente mais lutou lá agora, e a gente espera que o governo Lula seja sensível a isso, e possa pautar, na verdade já está lá no Congresso, o Congresso possa pautar essa emenda constitucional, e aí o presidente Lula possa também sancionar, e assim a gente consiga aí finalmente diminuir um pouco esse impacto que é o débito oriundo de antigas gestões do INSS.
Perfeito, prefeito. Muito bem, muito esclarecedor esse nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua participação aqui com a gente e mais uma vez também nos colocar à disposição para demais esclarecimentos. Conte sempre com a TVI, principalmente aqui com o nosso TVI News, segunda edição, com os fatos, né, relevantes, não só aqui da região de Itabuna e Ilhéus, mas também do extremo sul, do sudoeste. Nós temos, inclusive, alguns correspondentes lá no extremo sul que já estavam, inclusive, tratando desse assunto, né? Então, nós somos parceiros dos municípios, somos parceiros principalmente de você que nos assiste diariamente. E lembrar a todos que estão nos assistindo aqui de Itapebi também, que você pode diariamente, né, entrar aí pelo canal do YouTube da TVI Oficial e ficará também por dentro dos acontecimentos dessa região. Nós estaremos sempre falando aí dos acontecimentos também do sul, do extremo sul baiano. Muito obrigado e espero que dentro em breve possamos nos ver novamente aqui trazendo boas notícias para o povo de Itapebi. Job, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradecer também a todas as pessoas que nos viram e ouviram neste momento, que tiveram paciência de nos assistir. A gente está aqui para tentar levar informação à sociedade. Hoje você deu essa oportunidade aqui através da TVI. A gente agradece a todos os colaboradores também, porque a população precisa ser esclarecida. Hoje a internet divulga muito rapidamente fake news. Então, antes da gente deixar que essa fake news nasça, é preciso que a gente informe a sociedade para quando chegue lá a fake, essas pessoas já estejam munidas com informações suficientes para que isso não cause um transtorno maior, que é o que nós vimos na nossa região. Então, até o presente momento, a gente está brigando por informação. A gente não está brigando pelo não fechamento da ponte, mas sim por esclarecimentos, por soluções efetivas. E a gente está buscando, e a gente não tem dúvida nenhuma, que depois da saída da Brasília, que a gente sentou com o ministro Rui, a gente sentou com o Fabrício, que é o diretor-geral da DENIT, que o Estado também está sentando com a gente através de Saulo Pontes, que hoje é uma pessoa que conhece a Bahia, conhece o Brasil. Aqui da nossa região, inclusive Itabuna, né? Itabuna, é verdade. Que é conhecedor dos problemas. E hoje o governador tem um técnico que lhe orienta bem. Então, eu acredito que com essa comunicação, com a interação, a gente vai conseguir levar à população políticas eficientes. E assim, desde já, novamente, agradeço. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga encontrar soluções que possam minorar os problemas da sociedade. A gente não vai encontrar a solução que resolva o problema atual. Verdade. A gente vai tentar diminuir os transtornos que a sociedade está causando à sociedade. Então, desde já, muito obrigado. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Abraçando também aí a equipe que está aqui com o prefeito, né? O Matheus? Luan está aqui também. Ele que trabalha na área da comunicação. Aí, pelo menos está na Bíblia também, né, prefeito? Vamos então a um rápido break. Já nós retornamos com mais informações de tudo que acontece aqui na nossa região. Não saia daí, eu volto já.